A arrogância está entre os piores pecados. Um coração arrogante é abominável aos olhos de Deus. A pessoa arrogante deveria ser excomungada da comunidade. Infelizmente, muitos equiparam a arrogância com um caminhar majestoso e com gestos que transmitem soberba. Poucos compreendem sua verdadeira essência e o que dela deriva: a ira, o rigor excessivo e o ressentimento. O homem justo fica mortificado com a gravidade e a extensão do mal causado pela arrogância. Ele prefere ser ofendido a ofender, age com modéstia, mesmo junto aos membros mais próximos de sua família. A melhor maneira de educar a alma contra os males da arrogância era estudar livros de Mussar e cumprir o que está escrito no versículo: ante mim está sempre meu pecado. Julgue as pessoas com compaixão. Se alguém lhe fizer mal, não fique com raiva. A vida é transitória. Que diferença faz se pessoas lhe desrespeitarem ou lhe cobrirem de honras? Aceite a humilhação como um castigo divino. Tente gentilmente convencer os pecadores a corrigirem seus atos. Todas as suas ações devem ser em honra aos céus. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, é um prazer poder estar com vocês mais uma vez aqui para continuarmos os nossos estudos acerca desse livro aqui, O Judaísmo de Jesus, de Mário Javier Saban. Se você quiser saber um pouco mais a respeito do livro, assista a aula introdutória, a aula 1 e a aula 2, né? Aliás, se você pela primeira vez está acompanhando essa transmissão, você pode clicar na playlist depois do Judaísmo de Jesus e assistir todas as aulas anteriores, em que a gente fala, por exemplo, de Jesus, como ele tratava os gentios que se aproximavam dele. A gente fala também mostrando Yeshua, Jesus, cumprindo a lei, como ele cumpria a Torá. A gente mostra também qual era o principal mandamento numa das aulas, porque foi perguntado para ele: mestre, qual é o principal dos mandamentos? E a maioria das pessoas vai dizer: o principal dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas será que foi isso que Jesus falou mesmo? Então assista a aula anterior a respeito desse assunto, a aula de Yeshua como um discípulo de Hillel, um grande mestre da fé judaica, né? Então são várias aulas aí que nós já temos no nosso canal e que você pode acessá-las e assisti-las quantas vezes quiser, quantas vezes for necessário, até que você possa ter a compreensão real de quem era Yeshua, o que ele ensinava e o que ele deixou de legado para todos nós, né? A importância dos ensinamentos de Yeshua está clara e sob a luz da fé judaica e não sob conceitos oriundos de religiões pagãs posteriores, né? É importante porque se você diz crer em Jesus, se você diz crer nas palavras dele, nos ensinamentos dele, é importante você entender o conceito que ele estava transmitindo aos seus discípulos, o conceito que ele buscava, qual era a origem desses conceitos. Será que era uma coisa nova, original, ou será que era uma coisa que já estava presente na fé judaica naqueles dias? Então, quero te convidar a assistir a playlist. Se você gostou dessa introdução, já dá um joinha aí, compartilha com seus amigos, aí compartilha nos grupos de estudos aí que você faz parte, né, da Bíblia. E isso é importante para valorizar, para divulgar mais o canal, para fazer com que os nossos vídeos possam alcançar um número maior de pessoas em busca da verdade bíblica, tá bom? No programa de hoje, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as parábolas de Jesus.
gente vai falar um pouco sobre as parábolas e vamos falar também sobre um conceito de misericórdia. Porque as pessoas dizem que Jesus ensinava de uma forma diferente, de uma forma especial. Ele mostrou que ele era superior ao judaísmo porque ele ensinava de uma forma especial, ele usava parábolas. Será mesmo que era uma novidade esse ensinamento de Yeshua? Será que ele estava criando novos conceitos dentro da fé judaica? E quando ele fala da misericórdia, né? Porque muitas pessoas até hoje dizem que você está no tempo da lei ainda, né? E o tempo da lei é um tempo de julgamento, é um tempo de... O Deus da Torá, o Deus da lei de Israel era um Deus que castiga, não é um Deus misericordioso, mas o Deus de Jesus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade. Será? E é isso que a gente vai abordar na aula de hoje. Eu espero que você possa acompanhar, pegar sua Bíblia, seu caderninho de anotações aí, para a gente poder discutir juntos esse assunto tão relevante. E eu quero começar com o texto de Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35, que a Bíblia nos diz assim: Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, Yeshua, esse texto de Mateus capítulo 13 já nos mostra que Yeshua tinha o hábito de ensinar por parábolas, instruir ao povo por parábolas. E isso a gente vai ver para que se cumprisse as palavras do profeta, as palavras que estão escritas em Salmos, capítulo 78. Mas vamos ao livro, né? Vamos ao livro aí de Mário Javier Saban. Se você quiser adquirir esse livro, muita gente me pergunta, né? Eu não tenho para vender, você tem que procurar na internet aí, em outros sites, né? Existe o próprio site do Mário Javier Saban, que você pode adquirir os livros diretamente do site dele, ou você pode procurar na Amazon.com, ou você pode procurar no site estantevirtual.com.br, ou em sites de busca aí, de sebos, né? De livrarias de livros usados. Quem sabe você tem a sorte de encontrar esse livro aqui. Existe um outro livro com um nome semelhante, então o mais importante é você se ater aí ao autor do livro, tá? Mário Javier Saban, tá? Caso você queira adquirir o livro, tá? Nós vamos ler agora o capítulo 8º do livro aqui, capítulo 8º, o ensinamento através de parábolas. Nem o protesto cristão e nem a lamentação judaica podem anular o fato de que Jesus era judeu, um hebreu entre hebreus. Jesus não só era um judeu, mas era o judeu dentre os judeus. Chegará aquele dia em que a história se escreva à luz da verdade e o povo de Israel será reconhecido não como os assassinos de Cristo, mas como os portadores de Cristo. Não como os executores de Deus, mas como aqueles que trouxeram a Deus o mundo. Stephen Wise, rabino judeu dos Estados Unidos. Vamos começar então esse capítulo, né, essa aula, sobre as parábolas, mostrando como o judaísmo via parábolas. Qual a origem dela? Será que as parábolas estão presentes no judaísmo antes de Jesus? Vamos lá. Eu li no início da aula, né, o texto de Mateus capítulo 13, vou reler para vocês, que fala assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Isso está lá em Salmos 78, versículo 2. Outra citação de parábolas no Tanar, né, nas palavras dos profetas, está no livro do profeta Oséias, capítulo 12. Oséias nos diz assim: também falei aos profetas, e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas usei de
parábolas. Então, não há nenhuma novidade nas parábolas que Yeshua contava, né? E a gente vai ver ao longo da aula que a parábola que Yeshua contava, muitas vezes já estava escrita no Antigo Testamento, naquilo que é chamado de Antigo Testamento, que para nós judeus nós chamamos de Tanar, tá? As palavras do Antigo Testamento para os judeus são conhecidas como Tanar, os escritos sagrados. Segundo livro de Samuel, o segundo livro de Samuel nos traz uma parábola muito interessante, muitas vezes usada, né? Um midrash muitas vezes usado pelos líderes religiosos de hoje para explicar, mas isso mostra o quê? Que é uma parábola judaica, uma tradição judaica contar parábolas, e essa parábola especificamente, ela traz a nós um ensinamento muito claro, né? E foi a parábola que o profeta usou para contar, para falar ao rei Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1, nos diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. E chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. A primeira coisa que a gente vê aqui é que restituir 4 vezes é um mandamento da Torá, né? Se você for ler um pouco mais da Torá, você vai encontrar esse mandamento que fala que aquele que tomasse ou que roubasse o animal, um cordeiro de alguém, deveria restituir 4 vezes mais, né? E Davi sabia disso. Mas daí, a continuação do texto, Davi revoltado com esse homem da parábola, Natã fala para ele: é você este homem, né? Natã, um profeta de Deus, foi de uma sabedoria muito grande ao falar com o rei Davi, que fez com que primeiro Davi se revoltasse. Será que se Natã falasse primeiro a Davi e contasse: olha Davi, você fez isso de errado com Batsheba, será que Davi aceitaria? Mas Natã, contando uma parábola, fazendo um midrash a respeito daquele tema, levou Davi ao entendimento de que ele era o homem da tal história, né? E assim eram as parábolas desde os tempos antigos. E Yeshua foi um que deu mais voz, vamos dizer assim, ensinava por parábolas, como no versículo que eu li inicialmente: nada lhes ensinava se não fosse por parábolas, né? Não é que o povo de Israel era ignorante, não é que o povo de Israel não queria entender, mas a gente vai ler um pouco mais a respeito na sequência e você vai entender melhor sobre este assunto. Grande parte dos ensinamentos de Jesus se encontram contados dentro do mecanismo das parábolas. Por quê? Porque Jesus, como bom rabino, cumpria o mandamento dos Salmos 78:2, né? Não é mandamento, mas está escrito aqui, Salmo 78:2, que a gente já leu: abrirei a minha boca através de parábolas. E o texto de Oséias 12, versículo 10, que fala: e mediante os profetas proporei parábolas. Oséias capítulo 12, versículo 10, também falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas usei de parábolas. Ademais, temos exemplos de utilização de parábolas, como no caso citado do profeta Natã. Jesus utilizou o método de ensinamento por parábolas porque ele era judeu e porque
Dentro do judaísmo, a narração era um método habitual entre os rabinos. Existem muitos autores cristãos que têm afirmado que a metodologia de Jesus quanto às parábolas não tem precedentes no povo de Israel. Então, isso relata uma ignorância, né? E, às vezes, o povo, por não se aprofundar, por não buscar conhecer, acaba se envolvendo com esse tipo de líder que afasta Jesus da sua origem genuinamente judaica. Isto constitui uma falsidade absoluta. Nós podemos consultar muitas obras do judaísmo da época para comprovar que o método utilizado por Yeshua era uma ferramenta habitual de muitos rabinos do judaísmo. O que me interessa analisar neste capítulo são duas questões centrais. Por que Jesus comunicava a maioria dos seus ensinamentos através de parábolas? E o outro, como explicava Jesus suas parábolas aos seus seguidores imediatos, aqueles que estavam mais próximos? A parábola tem o privilégio de comunicar um ensinamento de um modo muito prático. É uma narração que educa, que instrui. De fato, né? Muitos professores contam historinhas para que as crianças entendam e, posteriormente, elas possam aplicar isso na vida delas. Nem sempre essas histórias são né? Nem sempre essas histórias são reais. E um grande erro de muitos líderes religiosos é interpretar de maneira literal uma parábola, como se tivesse. Então vamos pegar, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Yeshua fala ali, narra a história do bom samaritano, né, que ajudou as pessoas, e até hoje as pessoas que ajudam os outros são chamadas de bons samaritanos, né? Mas se você for falar, foi em tal cidade que aconteceu isso. Não, isso não aconteceu. De forma nenhuma, isso não aconteceu. Isso foi apenas um midrash, foi apenas uma parábola contada por Yeshua. Parábola do rico e Lázaro, por exemplo, isso não aconteceu, gente. Tá? A parábola do trigo e joio, né? Então são várias parábolas ali que Yeshua contou que, se interpretadas de maneira literal, às vezes elas perdem o sentido, tá? Então fica aí a dica para vocês. Atualmente, existem muitos livros de autoajuda que se caracterizam por regressar a narrações rabínicas da época de Jesus. Em alguns casos, essas narrações parecem cópias literais das Haggadot, das narrativas judaicas. Muitos autores que têm estudado as parábolas de Jesus entendem que a parábola era uma ferramenta muito simples para que um rabino se comunique com o público, com seu povo, né? Constituía um dos melhores canais de contato entre os mestres do judaísmo e as pessoas não instruídas. Não me fica muito claro esta perspectiva. Algumas parábolas são tão difíceis que os próprios shelichim, os apóstolos do Rabino Jesus, não as compreendem e o mestre hebreu tem que explicá-las. Nem todas as narrações são tão simples como parece surgir de uma primeira leitura. É verdade que, se o auditório capta a ideia geral da parábola, então chegamos ao núcleo da questão ética mais importante, né? O ponto central da parábola. O que a gente usa hoje é o termo moral da história, né? Então você conta uma narrativa, a pessoa fica escutando, entendeu? Qual é a moral da história? Não sei, né? Então as parábolas de Yeshua, todas elas conduziam ao termo moral da história. O que você está entendendo tem que te conduzir a isso aqui, é isso que eu quero transmitir. As parábolas de Yeshua, como de todos os demais rabinos, você vai encontrar muitas narrativas disso dentro do próprio Talmud, né? Tem outros livros que falam dos Midrashim, das parábolas judaicas, e todas elas têm um foco central que é o mais importante. Se o rabino consegue transmitir essa ideia central, isso é suficiente. Eu tendo a pensar
que as parábolas permitiam compreender o sentido de um ensinamento, mas às vezes se traduziam em sentenças de denúncia social e política. Nem sempre as parábolas de Jesus conduzem a obter ensinamentos morais. Às vezes era uma crítica política ao cenário que Yeshua vivia. Lembre-se, Jesus viveu durante o Império Romano e durante um período de perseguição romana, tanto que no seu nascimento ele teve que ser levado para o Egito, fugir, os pais tiveram que fugir porque o governo romano já queria matá-lo. Depois de sua morte, no ano 70, o próprio templo de Jerusalém foi destruído, né? Então era um período difícil de ocupação romana sobre os judeus. E muitas das histórias que Jesus contava tinham esse fundo político aí. Pensemos na situação política do judaísmo no século I. A Judéia se encontrava ocupada militarmente pelo poder do Império Romano e existia uma corrupção generalizada na hierarquia sacerdotal dos saduceus, aliados do Império. Tá? Não se podia denunciar de forma aberta esta situação e, portanto, Jesus poderia utilizar a narrativa da parábola para realizar uma denúncia política. Então, já falei sobre isso em aulas anteriores, né? O sacerdócio nos dias de Yeshua estava corrompido e quando Yeshua apareceu ensinando, dando bom testemunho, fazendo obras, fazendo milagres, logo ele arrebatou um grande número de discípulos e o sacerdócio daqueles dias passou então a querer matar a Yeshua. Não foram os judeus que mataram Jesus, mas a alta classe sacerdotal daqueles dias é que estava focada. Se você ler Marcos capítulo 15 e os outros relatos ali, desde a prisão de Yeshua ou desde o começo, quando os sacerdotes começaram a se incomodar com a figura de Yeshua, você vai ver exatamente essa questão política narrada aqui por Mário Xavier Saban. Outro argumento importante é que todas as parábolas têm relação com o homem do campo, com o agricultor, por exemplo, do trigo e o joio, as ovelhas, o semeador, etc. E estes conceitos eram melhor compreendidos pelos agricultores judeus da região da Galileia e seus arredores. O mesmo Jesus havia nascido e crescido ali em Nazaré e, em consequência, conhecia perfeitamente as condições naturais do seu entorno. Portanto, suas prédicas têm uma relação direta com a sua própria mentalidade. Óbvio, né? Com a região onde Jesus vivia. Então, se você já teve a oportunidade de ir a Israel, você conhece que a região da Galileia era uma região relativamente plana, ali tinha muita plantação, ali um lugar muito bem regado pelo Rio Jordão, pelo próprio Mar da Galileia, né, que não é um mar, é um lago, né? Então ali era uma área de plantio. O lago Kinneret, que é o Mar da Galileia, é um lugar onde os apóstolos, os discípulos de Yeshua iam pescar, né? Então muitas das parábolas de Yeshua estavam relacionadas com esses aspectos relativos ao entorno onde ele vivia. A seguir, eu transcrevo uma parábola e a explicação que Jesus faz dela, para mostrar qual era o método de seus ensinamentos. No próximo bloco a gente volta para contar essa parábola aqui, tá? Continue com a gente. Bons pensamentos são o alicerce do serviço divino.
O sagrado Zohar ensina que se você tiver bons pensamentos, se tornará uma pessoa pura. Se deixar maus pensamentos afluírem a sua mente, a impureza virá junto a eles. Não afaste Deus de seus pensamentos, nem por um momento. Se pode ter pensamentos positivos, por que pensar sobre coisas negativas ou impróprias? Quando estiver dormindo, pense que está afundando e clame pelo auxílio divino. O homem solteiro ou um homem casado que estiver distante de sua esposa não deve conversar com mulheres para evitar pensamentos e atitudes pecaminosas. Guarda a tua língua e não discuta assuntos obscenos que possam causar pensamentos impróprios. As mulheres, por sua vez, devem vestir-se com modéstia para não provocarem pensamentos pecaminosos nos homens. Não devem carregar-se de joias. Continuando então com a nossa aula de hoje sobre o livro O Judaísmo de Jesus, falando sobre as parábolas, sobre o ensinamento através de parábolas que Jesus trazia aos seus discípulos. Então, a gente falou aqui no bloco anterior sobre o conceito, que outros rabinos, outros mestres judeus, os profetas, contavam parábolas. Jesus não apresentou algo novo. E agora a gente vai entrar, Mário Xavier Saban nos propõe um estudo sobre a parábola do trigo e o joio. Essa parábola é muito conhecida, mas ao mesmo tempo que ela é muito conhecida no meio religioso, ela é uma das mais mal interpretadas no conceito religioso, mais mal interpretadas de maneira puramente ignorante, vamos dizer assim. Por quê? Porque a parábola do trigo e joio não é apenas uma questão de uma parábola que Yeshua contou e não explicou, mas os próprios discípulos de Jesus o questionaram e ele explicou a parábola ao povo, aos discípulos que estavam mais próximos dele. Então, qualquer explicação da mesma parábola de uma forma diferente daquela que Yeshua trouxe não faz sentido. Então, o ensinamento de Yeshua tem que ser claro. E o ensinamento dele foi muito claro na parábola e depois ele trazendo ainda a interpretação correta dessa parábola. Qualquer outra interpretação, você pode dizer, eu interpretei de forma diferente. Mas o autor, vamos dizer assim, da parábola, Jesus, ele deu a interpretação correta. Não há mais margem para dizermos, Jesus quis falar isso. Não, o que ele quis falar, ele de fato falou. Então vamos ler a continuação, na sequência. Eu transcrevo uma parábola e a explicação dela que Jesus faz para mostrar qual era o método de seus ensinamentos. Então vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante, até o versículo 30. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio,
não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então essa é uma parábola muito conhecida de Yeshua. Então, aí vem a sequência, a explicação da parábola a partir do versículo 36, né? Mateus capítulo 13, versículo 36. Como eu já disse, né, o tema hoje não é sobre a parábola do trigo e o joio, né? Mas é bom para que você fique atento, porque se você substituir as palavras usadas na parábola pelos termos usados nos versos seguintes, você vai ficar com um entendimento muito claro que nada tem a ver com aquilo que os religiosos têm ensinado, infelizmente, nos dias atuais. Então vamos ler a explicação da parábola, Mateus capítulo 13, versículo 36 em diante, até o versículo 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. É muito interessante a gente olhar para esse texto, né? Porque mesmo aqueles que estavam mais próximos de Jesus não compreenderam a parábola que Jesus explicou. E isso está plenamente de acordo com aquilo que Mário Xavier Saban coloca, né? Que o ensinamento com parábolas não era tão simples quanto se pensava, porque muitas vezes o rabino explicava a parábola, ele tinha que contar a parábola e ao contar a parábola ele tinha que explicá-la. E uma coisa muito interessante nesse conceito aqui é que os discípulos de Yeshua, eles não deduziram coisas, né? Muitas vezes as pessoas erram ao tentar deduzir coisas. Jesus falou aqui, mas está escrito, será que é isso mesmo que ele falou? Né? Então, por dedução, as pessoas são conduzidas a caminhos tortuosos, a caminhos errados. O Talmud fala: sábios, sede cuidadosos com os vossos ensinamentos. Por quê? Porque através deles vocês podem ser guiados aí, ou levarem as pessoas, os seus discípulos, a águas amargas, e eles podem beber dessas águas amargas, e o nome de Deus seria assim profanado. Por que o Talmud fala disso? Porque muitas vezes os líderes religiosos, eles conduzem o povo a caminhos tortuosos, a caminhos amargos, a caminhos de morte, e as pessoas, na simplicidade, né, vamos dizer assim, né, na simplicidade, elas seguem seus líderes e acabam com isso se perdendo, né? Vamos continuar então a explicação da parábola. Mateus capítulo 13, versículo 36 em diante. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O campo não é a igreja, gente. O campo é o mundo. Foi Yeshua quem falou. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Não é os bons membros da igreja e os maus membros, como muitas vezes é interpretado. Na igreja tem membro bom e tem membro ruim, tem trigo e tem joio. Não é na igreja, é no mundo, tá? O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Então, onde é o reino? Na terra. Então, Yeshua deixa muito claro, vai ser colhido do reino. Quem vai ser tirado do reino? É o trigo ou é o joio? É o joio. Vai ser colhido primeiro e vai ser tirado. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que diz Mário Xavier Saban
não interpretando a parábola, mas a forma de ensino de Yeshua. Esta parábola não deixa claro se Jesus é o Filho do Homem. Para alguns autores, de fato ele é, quase com toda a segurança. Outros autores, entretanto, sustentam que Jesus fala de outro personagem que virá no futuro. Não quero ingressar nessa discussão que nos leva novamente ao terreno da especulação messiânica, né? Então, algumas pessoas usam esta parábola para dizer que o Mashiach ainda virá. Outros usam essa parábola para dizer que Yeshua é o Mashiach, né? Então, o autor não entra nesse mérito. O certo é que nesta parábola se pode analisar várias questões. Em primeiro lugar, Jesus utiliza, como é habitual, um conceito agrícola muito próximo à sua própria mentalidade e à dos seus ouvintes. A segunda questão é que encontramos dificuldades de compreensão de suas parábolas nos seus seguidores mais próximos, os próprios apóstolos, o que nos leva a pensar que nem sempre era compreendido pelo seu próprio auditório. Em terceiro ponto, e em relação ao conteúdo interno da narração, encontramos que não podemos denominar como messianismo potencial. Esse termo messianismo potencial, aliás, a gente vai estudar no capítulo dedicado ao reino de Deus, no futuro, tá? A ideia da parábola do trigo e joio, e o joio representando o mal, nos pode conduzir à hipótese de que Jesus pode ter tido contato em algum momento da sua vida com os ensinamentos essênios, né? E a gente lembra que Yeshua foi batizado por Yohanan, João Batista, e João Batista viveu entre os essênios. Quando você vai em Qumran, lá em Israel, Qumran fica mais ou menos 50 minutos de Jerusalém, fica na região do Mar Morto. Ali viviam os essênios, ali foram achados os pergaminhos do Mar Morto, e a história narrada ali mostra que João viveu entre os essênios e dali saiu para ser a voz que clama no deserto. Então, de fato, Jesus teria tido, ou teve, né, contato com os ensinamentos dos essênios através de Yohanan. Os judeus essênios eram propensos a uma compreensão dualista do mundo, e a ideia do mal encarnado através do joio nos pode levar a pensar seriamente em um contato de Jesus com os ensinamentos dos círculos de Qumran, como eu falei. Não é improvável esta conexão com os essênios, tendo em conta que o seu antecessor, João o Batista, ideologicamente estava próximo a estes grupos judaicos do deserto da Judéia. Entre os rabinos do judaísmo do século I e o método de parábolas utilizados pelo rabino Jesus era usual. Não existe, pois, originalidade nesta construção metodológica. O que acontece? A gente não está tentando diminuir Jesus. Mário Javier Saban, o autor desse livro, ele tenta analisar de maneira clara, de maneira prática, sem extremismos, né? Então ele não estava tentando mostrar para nós que Jesus era um plagiador de ideias, vamos dizer assim. Não, ele estava mostrando, ele nos mostra nesse livro que Jesus, de fato, era um rabino de sua época e ele usava dos métodos de sua época, a explicação através de parábolas. E a explicação através de parábolas facilita o entendimento, apesar de, em determinadas situações, como essa da parábola do trigo e o joio, causar uma certa incompreensão, a ponto de ser necessário os discípulos perguntarem para ele: explica-nos a parábola, e ele explicou. Então, sobre essa parábola especificamente, antes da gente mudar o assunto, né, sobre essa parábola especificamente, nós vemos que Yeshua não dá a oportunidade de interpretações variadas. Ele deixa muito claro o início, o meio e o fim da explicação da sua parábola. E ainda dentro do texto de Mateus capítulo 13, a gente vê a partir do versículo 10, os discípulos questionando por que Yeshua ensinava por parábolas. A gente já viu que ele era um mestre judeu e os mestres dos grandes rabinos ensinavam usando de parábolas muitas vezes, né? Mas aí os discípulos questionam por que Yeshua ensina por parábolas.
Vamos ler o que diz Mateus capítulo 13, versículo 10 em diante, fala assim: E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Então Yeshua explica aqui, e ele não está falando do povo judeu, porque os próprios discípulos eram judeus. Cuidado quando alguém, com pretensa ideia de exaltar o cristão, de exaltar a Jesus, diminui o povo judeu. Porque Yeshua era judeu, os discípulos dele eram judeus, os discípulos dos discípulos eram judeus. E o primeiro a ser convertido amava o povo judeu, que foi Cornélio, o primeiro gentil a ser convertido, está lá em Atos capítulo 10. Então, uma pessoa que fala que Jesus rejeitou os judeus, veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, ele não está falando do povo judeu, ele está falando de uma classe dentro do povo judeu que não entendia os ensinamentos de Yeshua. E ele fala que muitos profetas, muitos que vieram, muitos justos, judeus, é claro, que vieram antes desses apóstolos, gostariam de ouvir o que eles estavam ouvindo, de ver aquilo que eles estavam tendo a oportunidade de ver naquele momento. Então, o que acontece é que, muitas vezes, aquele que fecha os ouvidos para ouvir a verdade, né? Aqueles que não querem dar ouvidos à interpretação correta, nem sempre são judeus. Muitas vezes os próprios cristãos. Você é da lei, você está no tempo da lei. Então, escute o que Yeshua fala, o que os apóstolos falam. Não é simplesmente recusar. E é isso que Yeshua estava falando. Por isso lhes fala por parábolas. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Então, isso deixa muito claro, vou ler de novo aqui, né? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, e aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, aquele que não tem os ouvidos atentos à palavra de Deus, aqueles que fecham os ouvidos para as palavras de Yeshua, para os ensinos de Yeshua, até aquilo que tem, até a sabedoria que eles têm, lhe será tirado. Isso não tem valor, isso não vai ter valor. O que tem valor nas parábolas de Yeshua, nos ensinamentos, é o cumprimento da Torá, é o ensinamento dele, o ensinamento do reino que ele traz para nós, o aprendizado que nós temos acerca da palavra de Deus e da vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é o que tem valor. Tá? E Yeshua fala, e neles se cumpre a palavra que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Muitas das palavras de Yeshua estão claramente escritas no Novo Testamento, e as pessoas veem e não entendem, e não querem entender. Por quê? Porque o coração está longe dele. Porque o coração deste povo está endurecido. Não é o povo judeu, tá? São as pessoas que se recusam a ouvir a verdade de Yeshua e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então, esse é o segredo. Ouvir com o coração, para que Deus possa, através dos ensinamentos de Mashiach, vir a nos curar.
Por isso Yeshua ensinava por parábolas. E isso é muito importante para a nossa vida. Nós vamos continuar no próximo bloco agora. A gente vai falar um pouco mais sobre um outro conceito, que é misericórdia quero e não sacrifício. Será que o Deus de Israel é um Deus punitivo? É um Deus que castiga? É um Deus perseguidor? E será que Jesus veio para mostrar o outro lado? Jesus é um ser superior? É um Deus, vamos dizer assim, né? O conceito cristão. Será que Jesus é um Deus diferente? Será que Jesus é um Deus? Aliás, Jesus não é Deus, né? Mas será que Jesus trazia conceitos diferentes do Deus de Israel? A gente vai ver que não no próximo bloco. Continue conosco. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001. E nesse bloco nós vamos falar um pouco mais sobre conceitos, né? Misericórdia quero e não sacrifícios. Esse é um conceito interessante, é um tema importante, porque como eu já disse no bloco anterior, né? Muitas vezes as pessoas falam que o Deus de Israel é um Deus punitivo, é um Deus que castiga, mas o Deus de Jesus, ou o próprio Jesus, é um Deus perdoador, um Deus de amor. Será? Nós vamos ver um pouco de alguns versículos e a interpretação de Mário Javier Saban a respeito disso. Começamos com as palavras do rabino chileno Esteban Vegazi, que diz assim: podemos pensar em Jesus como um judeu de sua época, com tzitzit, com franjas nos 4 cantos das suas vestes, e, durante as orações de todos os dias comuns, com seus filactérios ou seu tefilim colocado. Fazia peregrinações a Jerusalém, como exige a prescrição bíblica. Celebrava com seus discípulos a ceia de Pêssach e observava as prescrições alimentícias acerca da Kashrut, né? Rabino Esteban Vegazi, chileno de origem húngara. Vamos ver os ensinamentos do judaísmo acerca da misericórdia, quero e não sacrifício. De onde veio esse ensinamento de Jesus? Salmos capítulo 51, versículo 16 e 17 nos dizem assim: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então essas são palavras do rei Davi, a gente sabe, né? Salmos capítulo 51, quando Davi coloca que o pecado dele estava sempre diante de Deus. Davi sabia, muito antes de Yeshua, cerca de 1000 anos antes de Yeshua, Davi já sabia que Deus, ele não estava focado na quantidade de sacrifícios, mas estava focado num coração contrito, num homem arrependido dos seus pecados. A esse Deus não desprezava, já dizia Davi, muito antes de Jesus. Oséias capítulo 6, versículo 6 nos diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Oséias, o profeta, já nos mostra mais uma vez também que Deus quer misericórdia, Deus não quer sacrifícios. As pessoas hoje, elas se aproveitam, elas costumam dizer, né? Daqui a pouco você vai oferecer sacrifício a Deus, né? Não, desde os tempos antigos, Deus não queria sacrifício, Deus sempre quis a misericórdia, né? Os sacrifícios eram um meio através do qual o homem podia se arrepender ao ver um animal inocente sendo morto em seu lugar, e isso nos remete ao próprio sacrifício de Mashiach.
Quando o homem via um animal inocente, um cordeiro inocente, sendo morto, sendo levado para a morte, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava o seu pecado. Isso devia gerar no homem um sentimento de pesar, de arrependimento dos seus pecados. E hoje, na nova aliança, hoje através de Yeshua, muito mais ainda, ele se entregou pelos nossos pecados, muito mais ainda a gente tem que ter dentro de nós um coração contrito e arrependido dos nossos pecados. A esses Deus não rejeita. Isaías, o profeta, no capítulo 1, versículo 11 em diante, até o versículo 17, nos diz assim: De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Então, se você lê na Bíblia, desde lá de Êxodo, quando fala do incenso, quando fala em Apocalipse acerca do incenso, o incenso são as orações dos santos. Quando vocês vêm a mim trazendo as suas orações, isso é abominável a Deus. E as suas luas novas, os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Deus não estava rejeitando o Shabat, Deus não estava rejeitando as convocações, as luas novas, as ofertas. Deus estava rejeitando quando tudo isso era feito sem um coração contrito, sem um arrependimento de pecados por parte do ser humano, né? As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Assim diz o profeta Isaías, uma grande repreensão aos filhos de Israel e que cabe até aos dias de hoje. Quando pretensos religiosos rejeitam o Shabat, as celebrações das luas novas, as festas judaicas, os sacrifícios, mas continuam sem o arrependimento de pecados, fiando-se basicamente no sacrifício de Jesus, no sacrifício de Yeshua, como se o sacrifício de Yeshua fosse uma permissão para continuar na vida de pecado, como se o sacrifício de animais, e é isso que Isaías critica aqui, como se o sacrifício de animais fosse uma permissão para os judeus continuarem a pecar. Isso aconteceu também durante um período do catolicismo com a chamada venda de indulgências, né? A pessoa, ela comprava o perdão dos pecados. E se comprava o perdão de pecados também, de alguma forma, através de trazer o sacrifício dos animais. E hoje se compra o perdão de pecados através do sacrifício de Yeshua, né? Custou um alto preço. Para nós é de graça, mas custou um alto preço o sacrifício do Mashiach. Mas, para aqueles que têm o coração contrito, arrependido, o sacrifício dele tem valor. Mas para aqueles que não se arrependem dos seus maus atos, o sacrifício de Yeshua tampouco valerá. Vamos ler mais um versículo, Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Nos diz assim o profeta: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios,
e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Essa explicação dessas palavras do profeta Ezequiel nos remetem a um contexto do próprio Yeshua, né? Quando Yeshua faz aquele midrash das 100 ovelhas, né? Eram 100 ovelhas, virou até hino evangélico, né? Mas na verdade Yeshua estava replicando as palavras do profeta Ezequiel. E talvez se você soubesse disso antes, você poderia ter uma interpretação diferente acerca da fé judaica e dos profetas do povo judeu, né? O livro da sabedoria judaica diz assim: tens piedade de todos, porque podes tudo, pois amas tudo quanto existe, e nada aborreces do que tem feito. Pois, se houvesses odiado alguma coisa, não os teria formado. E como poderia subsistir nada se tu não quisesses? Mas a todos perdoas, porque são teus, Senhor, amigo da vida. Livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 23 ao 26. E no Salmo 145, versículo 8 e 9, nos diz assim: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145, versículo 8 e versículo 9. Como podemos dizer que o Deus de Israel é um Deus punitivo, é um Deus castigador, não é um Deus de misericórdia? O livro da sabedoria fala: Senhor, amigo da vida. Foi Deus quem criou todas as obras, todas as coisas. Deus não podia odiá-las, e Deus não pode odiá-las, e Deus preserva. Até nos Salmos diz: tu preservas o homem e todas as coisas. Deus preserva todas as coisas. E é importante a gente ter essa consciência. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus que tirou Abraão do meio da parentela dele e guiou por um longo período, depois Isaac, depois Jacó, depois as 12 tribos de Israel, depois o próprio povo de Israel saindo do Egito, e ao longo de todo o tempo, o mesmo Deus é aquele que continua sendo o Deus de Jesus e o Deus dos discípulos de Jesus, dos discípulos de Yeshua. Isso é importante para que todas as pessoas saibam, porque por incrível que pareça, ainda há no conceito, nos dias atuais, vários líderes que mostram o Deus de Israel como um Deus vingativo, como um Deus castigador, punitivo, né? Mas esse é o mesmo Deus do Novo Testamento. Salmo 145, versículo 14, no mesmo capítulo, fala assim: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Veja que interessante. O Senhor sustenta a todos os que caem. O Deus de Israel, ele sustenta. Provérbios fala de 7 vezes cairá o justo, né? Então, o Deus de Israel continua a ser o mesmo Deus que quer misericórdia. O mesmo Deus que não quer holocausto, não quer sacrifício. Davi já entendia isso 1000 anos antes de Jesus. Davi já falava de um coração contrito, um coração arrependido. A esse Deus não rejeitaria. Agora vamos ver as palavras de Yeshua, os conceitos, ou o mesmo conceito nas palavras de Yeshua. O que nos diz Yeshua em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles.
E ele lhes impôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso? E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que fará Deus com os pecadores, segundo o texto de Ezequiel, capítulo 34? Repetimos o texto de Ezequiel: buscarei a ovelha perdida. Um judeu pode ler nos textos da Torá que Deus o busca e o ama, que deseja que a ovelha perdida regresse. O Deus do judaísmo é um Deus misericordioso que busca a ovelha perdida, segundo o texto de Ezequiel. E o que lemos então em Lucas capítulo 15, de 1 a 8? O que lemos em Mateus capítulo 18, do 12 ao 14? Que Jesus, assim como o profeta hebreu Ezequiel, disse que Deus vai em busca da ovelha perdida. De onde extraiu Jesus o ensinamento da ovelha perdida? Do judaísmo, do texto do livro do profeta hebreu Ezequiel, no capítulo 34. A raiz da parábola da ovelha perdida e as suas parábolas similares, por exemplo, da moeda perdida e do filho que regressa à casa de seu pai, nos demonstram a misericórdia do Deus de Israel. Entretanto, a misericórdia do texto de Ezequiel seria de menor qualidade do que a misericórdia que expressam as palavras de Jesus em Mateus e Lucas? É evidente que não, né? É evidente que não. O que há, na verdade, é um sentimento de antissemitismo, de perseguição ao povo judeu, de maquiar um sentimento de rejeitar a Israel, né? Mas, como a gente tem dito em todas as aulas, Jesus era um judeu. Jesus era um judeu guardador da Torá, praticante das leis. Jesus era um profeta judeu. Jesus é o Mashiach prometido aos filhos de Israel. Jesus, ele era um grande rabino do povo judeu. Quando um cristão está lendo e refletindo sobre os ensinamentos da misericórdia de Deus nas parábolas de Jesus, lamentavelmente desconhece que a raiz da ideia da misericórdia divina surge do texto do profeta judeu Ezequiel, que temos citado. Um judeu pode ler que Deus busca a ovelha perdida em Ezequiel, e um cristão pode ler que Deus busca a ovelha perdida em Lucas e Mateus. Ezequiel estava pregando a misericórdia de Deus. E se Jesus conhecia o livro de Ezequiel, e sabemos que ele conhecia perfeitamente devido a mencionar literalmente as palavras ovelha perdida ou ovelha extraviada, e aplicava a emulação de Deus contida em Levítico capítulo 19, 2. Levítico 19, 2 fala de sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Podemos concluir então que Jesus pretendia que os judeus da sua época fossem misericordiosos como Deus é misericordioso. E o que estava aplicando Jesus para chegar a esta conclusão? Por uma parte, a Torá, como já mencionei, né? Levítico capítulo 19, sede santos como eu sou santo. Então, Jesus queria que os judeus, os seus discípulos, fossem misericordiosos como Deus era misericordioso. E por outro lado, o texto da misericórdia divina contida nos versículos do profeta judeu Ezequiel, em Ezequiel 34. Quando Jesus está propondo este tipo de parábola, se encontra na linha mais ortodoxa do judaísmo ético. Ezequiel nos informa, dentro do judaísmo, que Deus vai em busca da ovelha perdida. Jesus, como observante do judaísmo, está aplicando o mesmo ensinamento que Ezequiel. Em síntese, se Ezequiel foi um profeta judeu que pregou entre os anos
597 e 587 antes da Era Comum, aproximadamente, podemos dizer que o judaísmo havia elaborado a ideia da misericórdia de Deus pelo menos 6 séculos antes da aparição de Jesus. Portanto, Jesus, como rabino, conhecia perfeitamente o texto de Ezequiel. A repetição da ideia da ovelha perdida é completa. Aqui não podemos encontrar nenhuma originalidade nos ensinamentos de Jesus, mas que, pelo contrário, encontramos uma profunda conexão de Jesus com o seu judaísmo. Então, mais uma lição poderosa aqui do judaísmo de Jesus, né? Nos levando à reflexão acerca das parábolas e acerca da misericórdia. O que Yeshua, ou Jesus, ensinava não era nada além do que os profetas já ensinavam anteriormente. Não era nada além daquilo que o rei Davi, 1000 anos antes de Yeshua, já ensinava. Ezequiel, cerca de 6 séculos antes, também ensinava. E Yeshua replicava os ensinamentos como um perfeito judeu ortodoxo que ele era. Espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa, que te traga mais do que conhecimento, te traga o discernimento para que você também seja uma pessoa misericordiosa. Aliás, dias atrás eu conversava com uma pessoa pela internet e ele falando, olha, você é o primeiro líder judeu que tem me dado oportunidade de estudar a Torá, de aprender e que tem respondido às minhas dúvidas sempre com bondade. Ora, eu não sou melhor do que ninguém, mas todo líder judeu, desde os dias bíblicos, desde os dias de Yeshua posteriormente no Novo Testamento, deve ensinar as pessoas com amor, com zelo, com carinho. Misericórdia quero e não sacrifício. Que as parábolas de Yeshua, as palavras de Yeshua, possam continuar a falar fundo no nosso coração e que a gente possa ser santo como Deus é santo, mostrando bondade, misericórdia e aproximando as pessoas da Torá. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, compartilhar aí nas suas redes sociais. Ajudar a divulgar o nosso canal é também uma forma de ser misericordioso, ensinando as pessoas a palavra de Deus. E ajudar a divulgar os vídeos do nosso canal é dar a oportunidade das pessoas conhecerem a Torá através do Mashiach Yeshua. Se você gostou e essa foi a sua primeira aula, assista aí, clica no playlist Judaísmo de Jesus, assista as outras aulas anteriores, aproveite, assista também as aulas aí da playlist da carta do apóstolo Paulo aos Romanos e as demais aulas aí sempre visando trazer a você conhecimento da Torá, conhecimento da palavra de Deus e te aproximar do cumprimento da Torá, tá bom? Se a nossa instrução, se a nossa aula tem sido útil a você, por favor, fique à vontade, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp que aparece aí, tanto no vídeo quanto na descrição do vídeo aí embaixo. Você pode mandar mensagem para mim e na medida do possível estaremos respondendo a todas as pessoas. E você vai poder, quem sabe, se aproximar da Torá e ser mais um feliz e aquele que entende o sacrifício do Mashiach. Deus quer misericórdia e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Um grande abraço, shalom, que Deus te abençoe. Tchau. Aba, que é Hesed? Hesed significa bondade, significa que é uma pessoa boa. Uma pessoa boa é uma pessoa que faz bondade, que faz bem para os outros. Ah, então é por isso que a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed? Ah, e a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed porque nós amamos fazer o bem. Ahavat Hesed significa amar a bondade, amar ser bom para as pessoas. Não é legal isso? Que legal! Então vamos praticar a bondade. Venha para a sinagoga Ahavat Hesed, porque aqui nós amamos fazer o bem.
bondade é uma coisa boa, né? Vamos praticar Ahavas Hesed.